Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus esteja com cada um de nós. Que Deus possa nos abençoar em mais uma manhã, mais um domingo especial. Esse dia que é tão especial e tão caro para nós cristãos, né? Tão importante para nós. E hoje nós temos um plus, né? Algo a mais, bem a mais, né? Que é a ceia do Senhor. Né? Isso que foi ordenado pelo próprio Jesus Cristo que nós fizéssemos, e para nós é muito bom poder participar livremente, né? Poder de forma livre, espontânea, levantar da nossa cama, vir aqui e louvar ao Senhor todos os domingos, e com ceia melhor ainda. Então, mediante ao texto que o pastor já adiantou na leitura, eu queria falar com vocês, pregar nessa manhã sobre o seguinte tema: do fracasso, do remorso, à esperança do arrependimento. Do fracasso, do remorso, à esperança do arrependimento. Gente, nós estamos diante de uma história que teve um fim trágico. Eu acho que todos nós concordamos. Se nós olharmos para a história de Judas, nós vamos concordar que nós podemos discordar e discutir sobre vários aspectos da vida de Judas, mas em um deles ninguém consegue discordar, que é que Judas teve um fim trágico. E é interessante que fins trágicos, dificilmente ele acontece de uma hora para outra. Você já parou para pensar nisso? Dificilmente um fim trágico acontece de uma hora para outra. E quando isso acontece, nós, seres humanos, temos a costume de nos perguntar: onde foi que eu errei? Quando que isso começou a dar errado? A gente tem esse costume de se perguntar, de nos perguntarmos, né? Onde foi que eu errei? Aonde foi que tudo começou a dar errado? Por exemplo, um casamento que chega ao fim, não chega ao fim, e que é um fim trágico, né? O término de um relacionamento, de um matrimônio, é um fim trágico. Só que isso nunca acontece de uma hora para outra, né? São coisas que vão acontecendo em que o casal vai deixando se levar e minar dentro do seu relacionamento, e que faz com que aconteça um fim como a separação. A uma empresa quebrar, por exemplo. Dificilmente uma empresa que está bem estabelecida no mercado vai quebrar de uma hora para outra, por exemplo. Existem fatos que vão se sucedendo e que levam à falência daquela empresa. Talvez uma má administração dos negócios, um roubo de algum funcionário, como nós temos, né, vários exemplos. Um dos exemplos recente, que não chegou à falência, mas quase, foi a da Americanas, né? Nós tivemos um rombo bilionário, né? Acho que chegou na casa dos bilhões, né? E, assim, as coisas, o que eu quero dizer é que fins trágicos, como o de Judas, eles não acontecem na maioria das vezes. Algumas vezes sim, mas na maioria das vezes, eles não acontecem de uma hora para outra. Assim como alguns problemas na nossa vida, e algumas coisas que acontecem grave em nossa vida não acontecem também de uma hora para outra. Então é preciso estar atento às coisas que vão entrando e vão minando os nossos relacionamentos interpessoais. Por exemplo, não estou falando só do matrimônio, né? Tem a questão do noivado, o namoro, um relacionamento de amizade, um relacionamento entre pai e filho também, por que não? Tem relacionamento entre pais e filhos que terminam com tragédias também. Então, a questão é que as coisas não acontecem de uma hora para outra, assim como não foi na vida de Judas. Mas, ao nos perguntarmos, né, como tudo isso começou, ou como tudo isso começou a acontecer na vida de Judas, para que no final de sua vida ele tivesse uma experiência tão trágica
como foi a lida aqui que Judas, não vendo mais saída para o seu problema, ele foi tirar a sua própria vida. Eu queria aqui, por alguns momentos, irmãos, deixar um pouco de lado a questão teológica da vida de Judas. Porque se nós formos entrar no campo da teologia pura e simples, a gente vai, obviamente, falar que lá desde o Antigo Testamento, a morte de Jesus já havia sido profetizada. E o texto que foi lido vai nos mostrar que o que aconteceu por meio de Judas foi o cumprimento de uma profecia. Mas eu queria, por um instante, deixar essa questão teológica da profecia de como Jesus iria ser entregue aos seus adversários um pouco de lado, para que a gente possa observar na vida de Judas algumas lições e talvez, e quem sabe, e eu espero que isso aconteça, que a gente possa fazer diferente a partir desse exemplo negativo que nós temos. Então, ao nos perguntarmos, quando tudo começou, ou como que as coisas aconteceram a dar errado, o jogo começou a virar na vida de Judas? Nós não sabemos, né? Judas, que é um personagem intrigante do Novo Testamento, porque se você for reparar, e você vai ver lá quando os evangelhos vão registrar a chamada dos 12, Judas é o único que não aparece sendo chamado. Ele simplesmente aparece no meio dos 12 lá e se torna um dos apóstolos. Ele simplesmente aparece, você não tem o chamado de Judas. E é muito interessante, e mais intrigante ainda, que ele, dos 12, era o único que tinha um cargo de confiança no meio do ciclo mais íntimo de Jesus. Ele era responsável, vocês sabem bem, por guardar as ofertas. Ele guardava as ofertas. E não só guardava, né? Ele furtava as ofertas, né? Ele furtava. Quem vai registrar? João, que escreve lá quase no final do primeiro século, depois de já ter conhecido toda a história, ele vai registrar, né? Ele vai sempre enfatizar o caráter, o mau caratismo de Judas referente à questão financeira. E vai sempre apontar, essa pessoa, Judas, tinha um problema com a questão financeira. Então ele estava sempre, né, dando um jeitinho de furtar algo ali, de ganhar vantagem. O Judas era aquele bom malandro, né? Se passava como bom, mas por trás ele estava sempre querendo ganhar vantagem. E aí, mais uma vez, ao nos perguntarmos quando tudo começou, nós não sabemos exatamente quando virou o jogo, quando Judas começou a deixar com que a maldade entrasse no seu coração, ao ponto de lá na frente a Bíblia registrar, né, o evangelista registrar que entrando o diabo em Judas, ele foi trair Jesus. Nós não sabemos exatamente, mas um indicativo muito forte é que Judas, ao começar a andar com Jesus, teve uma desilusão do seu plano, alguns vão dizer, por exemplo. Porque Judas enxergava em Jesus um líder nato, e não Deus ou alguém que iria morrer por nós na cruz, como nós acabamos de contar aqui, mas como um líder nato. E esse líder queria liderar Israel numa retomada e derrotar finalmente os romanos. E daí por diante subjugar os romanos, fazer com que os romanos saíssem do poder, porque vocês sabem que naqueles dias Roma era detentora do poder de Israel. Eles pagavam tributos para Roma. Então, alguns vão dizer que Judas tem a sua primeira desilusão aí. E ele, olhando para Jesus, vendo esse líder, quando ele começa a andar um pouco mais de perto com Jesus, ele vê que existia algo diferente naquele homem. E como Jesus, lá no final da sua vida, vai dizer, ao ser perguntados por Pilatos, né? Cadê o seu exército, Jesus? Cadê as pessoas que vão guerrear por você? Você está preso. Jesus disse para Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Porque se meu reino fosse deste mundo, eu teria um exército para lutar por mim. Judas passou por essa desilusão. Aquilo que Pilatos escutou lá no final da vida de Jesus
na vida terrena de Jesus, no seu ministério, Judas passou e ele percebeu que não ia ser por meio de Jesus. Não, Jesus não pegaria numa espada e iria guerrear contra Roma. É interessante que Judas, ele passa 3 anos com Jesus. Só que ele rejeita veementemente que Jesus seja o rei do seu coração, seja o rei e o Senhor da sua vida. 3 anos passando um intensivão com Jesus, todos os dias da sua vida, todas as horas do seu dia, e ele não é capaz, isso não foi capaz, de convencer Jesus, ou melhor dizendo, convencer Judas, de que Jesus deveria ser Senhor da sua vida. Eu acho muito interessante, e existe 3 personagens que eu gosto muito nos evangelhos, que é o Nicodemos, de João 3, eu gosto muito de João 4, da mulher do poço de Samaria, e eu gosto também muito, me intriga muito a vida de Judas também. Eu não sei, né? Talvez seja porque em alguns aspectos eu me identifico um pouco com eles, né? Porque nós temos um fariseu, o príncipe dos fariseus, que era um incrédulo, e às vezes eu me pego na minha incredulidade, né? Preciso confessar o meu pecado aqui diante de vocês. Nós temos uma mulher lá no poço, buscando água, rejeitada e marginalizada. Então, e nós temos aqui Judas, que rejeitou Jesus para que ele fosse Senhor de sua vida. Então, e o que é mais interessante ainda, é que é só um detalhezinho antes de nós continuarmos. Eu não sei se vocês lembram, Jesus, em certa feita, ele separou 70 dos seus discípulos. Tinha uma multidão que seguia Jesus, né? Alguns dizem, exageradamente aí, chegam a 20 mil pessoas que seguiam Jesus. Mas Jesus separou 70 dos seus discípulos e mandou que eles fossem aos vilarejos, saíssem a pregar o evangelho. Quando essa viagem missionária que Jesus mandou aos discípulos, de 2 em 2, foi tão impactante na vida daquelas pessoas, que Lucas vai dizer que neste momento ele via Satanás caindo como um relâmpago, né? Passando como um relâmpago, porque o reino das trevas estava sendo derrotado ali, indo abaixo. Os 70 discípulos fizeram maravilhas, e eles voltaram contando para Jesus que os paralíticos estavam andando, que os cegos estavam enxergando, né? Que os mudos estavam falando, as pessoas estavam se convertendo. E a Bíblia não vai dizer claramente, mas nós podemos conjecturar que no meio desses 70, quem estava lá? Judas. Viu todas as maravilhas, não só andou com Jesus, não só esteve no grupo mais seleto desses 20 mil, que passa para esses 70 mil, ou de 70 pessoas, que mais seleto ainda, que passa para 12 pessoas. Você imagina só um homem pregando, um carpinteiro pregando para 20 mil pessoas, sem o auxílio de caixa, sem auxílio de microfone. O último que estava lá na fila já estava entendendo, já entendia tudo. E já para ele a mensagem já era clara. Imagina para os 12 que estavam aos pés de Jesus. E nem tudo isso que nós estamos falando foi capaz de convencer a Judas que, na verdade, Jesus não era um rei bélico, que iria pegar numa espada e ia derrotar Roma, finalmente. Mas que, ao contrário disso, ele não era o rei de Israel, ele era o Senhor do mundo, o Senhor, o Deus de todo o universo, sem o qual nada do que foi feito seria possível. Nada disso foi possível para convencer Judas. E aí, meus irmãos, essa desilusão que Judas passa, e de não conseguirem chegar em Jesus, este rei bélico, vai fazendo com que ele, cada vez mais, e por ter rejeitado Jesus como seu Senhor, vai fazendo com que Judas cada vez mais, mesmo estando do lado de Jesus, mesmo vendo muitas maravilhas, comece a se afundar em pecados cada vez mais.
Nós temos lá em João, capítulo 12, de versos de 3 a 19, a famosa passagem da mulher que derrama o perfume nos pés de Jesus. E aí quem é que se levanta para falar? Mas que desperdício! Estão desperdiçando um perfume muito caro. Poderíamos vender, ir para a cidade, vender e dar aos pobres. Aí João, que já tinha vivido, já estava velhinho, bem experiente, lá no final do primeiro século registrou. E Judas não disse isso porque tinha dó dos pobres, mas porque queria vender e pegar o dinheiro para si mesmo. Vemos aqui a avareza tomando conta do coração de Judas. Veja o que ter rejeitado Jesus como Senhor de sua vida foi levando Judas a se tornar um avarento. Mais do que isso, ele continuou se afundando em seus pecados. Judas se tornou um hipócrita. Logo depois de ter traído Jesus, lá na última ceia, eu sei que vocês lembram muito bem dessa cena, Jesus diz, um de vocês vão me trair e tal, e começa a conversar com eles a respeito disso. E aí começa o bolão, Vamos ver quem é que vai trair Jesus, A Beth da última ceia lá, vamos, quem será que vai trair Jesus? Aí começam a se apostar, e aí começa já, o Pedro já, que era sempre o que tomava a palavra, já começa a falar que não era ele. Aí Judas, que afundado em pecado e nas trevas da sua vida, diz Jesus, pode ter certeza que eu não sou. Ele já havia entregado Jesus. Judas se tornou não só um avarento, mas Judas também se tornou um hipócrita, um mentiroso, afundado em seus pecados e nas trevas da sua vida. E aí o seu pecado e a escuridão da sua vida foi tão grande que ele chega e conclui o seu plano. Ele entrega Jesus. É muito interessante. E aí nós chegamos no texto que nós acabamos de ler, que é muito interessante, que após ficar sabendo da condenação de Jesus, o texto lido diz que Judas é tomado de remorso. Judas foi tomado por um remorso. E se você for fazer uma pesquisa, você vai ver que no original grego, a palavra para remorso e arrependimento é exatamente a mesma. E o que vai mandar a tradução dela é justamente o contexto. Judas finalmente tinha em suas mãos aquilo que ele sempre desejou a vida inteira. Não era isso que Judas sempre desejou a vida inteira? Não era as moedas, não era o dinheiro que ele roubava do saco de oferta. Não era isso que ele queria ao vender o perfume e pegar o dinheiro para si. Finalmente Judas teve em suas mãos aquilo que sempre desejou. Mas isso não foi suficiente para satisfazer um coração avarento, um coração longe de Jesus. Porque é assim, meus irmãos, quando nós rejeitamos Jesus para que Ele seja Senhor da nossa vida, as coisas vão de mal a pior com a gente. Esse é um exemplo para a gente. Então Judas teve finalmente aquilo que ele sempre sonhou. Um famoso teólogo vai dizer que Judas sentia pesar, mas não por ter pecado contra Cristo, e sim porque o seu pecado não havia satisfeito da forma como ele esperava. Porque essa é a diferença entre o remorso e o arrependimento. O remorso é o fogo de palha. Ele acende muito rápido, você fica muito triste por algo que você fez, mas logo ele apaga, você esquece daquilo e volta a cometer os mesmos erros. E a gente fica triste porque a nossa imagem foi ferida. Não porque Cristo foi ofendido pelos nossos pecados. Não porque temos o nome de cristãos e quando as pessoas olham para nós, não vê a atitude de cristão em nós. E isso deveria causar pesar em nós, porque Cristo está sendo ofendido pelos nossos pecados. Mas isso não foi o que aconteceu com Judas. E o que aconteceu com ele foi o remorso, porque essa é a diferença. Arrependimento é quando nós nos entristecemos, porque ferimos a dignidade e a santidade, acima de tudo a santidade de Jesus. Remorso é quando nós ficamos incomodados com a nossa imagem. Meu Deus, o que vão pensar de mim? Nossa, eu sou um John Doe e estou fazendo essas coisas,
lá na faculdade eu acho muito interessante que eu me apresento como pastor lá quando as pessoas perguntam, né? Porque eu não vou explicar, né, o que é um John Doe, né? Apesar que o Rodrigo estava na mesma faculdade que eu, é interessante que um dia o Rodrigo chegou me chamando de John Doe lá na faculdade. Aí os meus amigos falaram: o que ele te chamou mesmo? O que foi isso que ele te chamou mesmo? Aí eu não vou ficar explicando, né? E isso me traz um peso, porque não só o peso moral, mas não dá para colar nas provas, né, irmão? Porque imagina só, ó o pastor aí, né? Esses dias eu fui fazer uma brincadeira lá, nós estávamos falando de importação, e aí falando sobre como, né, evitar as barreiras tarifárias ou o máximo possível. E eu fui fazer só uma brincadeira a respeito de o jeitinho brasileiro. O professor falou: eita, olha o pastor evangélico aí, hein? Nós carregamos esse peso, né, irmãos? Ainda que nós não queremos carregar, a gente carrega esse peso de sermos um representante de Jesus, representante da Igreja de Cristo aqui na terra, cada um de nós. E aí nós não podemos, o remorso faz com que a gente fique preocupado só com a nossa imagem, enquanto o arrependimento nos leva a chorarmos, a ficarmos tristes, porque nós ferimos a imagem de Jesus, ou ferirmos a santidade de Jesus, pecamos contra Deus. Então, agora sim, eu queria extrair alguns ensinamentos desse texto de Judas para nós. Eu queria fazer algumas aplicações e alguns insights aqui que o texto nos dá, que é muito interessante. Primeiro, gente, Judas vai nos ensinar, através desse exemplo negativo, o perigo de viver uma vida rejeitando o Senhor, para que Ele não reine sobre nós, para que Ele não seja Senhor da nossa vida. Por que eu disse que às vezes eu me identifico com Judas? Por que às vezes nós podemos nos identificar com Judas, mas não na traição? Porque como nós falamos de Judas, a gente pensa logo na traição, né? Inclusive, Judas, no frigir dos ovos, significa louvor, né? Louvor a Deus, que é a outra forma de falar de Judá. E veja bem, um nome que seria tão importante para nós colocarmos nos nossos filhos, eu desafio alguém aqui a colocar o nome do filho de Judas, né? Seria interessante, né? Lá vem o Judas ali, mas às vezes a gente se identifica um pouco com Judas, eu não sei vocês, mas não na questão da traição. Mas quantas vezes nós rejeitamos o Senhor para que Ele reine sobre nossa vida, meus irmãos? Vamos imaginar que nós somos uma mansão. A sua vida é uma mansão, com vários cômodos. E você tem a chave desses cômodos, que é a sua vida financeira, sua vida sentimental, sua vida espiritual, seus relacionamentos. Mas às vezes nós rejeitamos que o Senhor reine sobre vários aspectos da nossa vida. Eu me identifico com Judas, eu confesso esse pecado para vocês. Quantas vezes nós nos fechamos e dizemos: Senhor, não mexe nesse cômodo não. Vamos mudar de assunto, troca de assunto. Não vamos falar sobre relacionamento entre pai e filho não, por favor. Senhor, não mexe nesse vespeiro. Aí nós trancamos as portas dessa área da nossa vida. Ou às vezes a gente fala: Senhor, na questão financeira não mexe, o dinheiro é meu, o meu dinheiro é meu, sou eu que trabalho, sou eu que vou suar lá, sou eu que acordo cedo. Não fala em doar dinheiro não fala em fazer doação de dinheiro não, pelo amor de Deus. Quantas vezes nós nos identificamos com Judas, meus irmãos, nesse sentido, e quão perigoso é rejeitarmos o Senhor. Por isso eu faço essa pergunta para você: há algo aí na sua vida que Jesus ainda não é Senhor? Há algo na sua vida que Jesus não santificou ainda? Que não está entregue totalmente a Jesus? Jesus não quer muita coisa de você. Ele não exige muita coisa de você. Jesus não exige muita coisa de mim. Ele exige tudo.
Então, meus irmãos, se há algo ainda aí, pega todo o molho de chave da sua vida, entrega na mão desse mordomo, entrega na mão dessa pessoa, de Deus, que Ele sim, o psicólogo dos psicólogos, irmãos, o médico dos médicos, pode tratar essa ferida que você sempre, quando toca no assunto, você quer mudar de assunto. Não, Nildo, pelo amor de Deus, muda de assunto. Eu não quero falar sobre isso. Tudo bem, eu sei que tudo tem o seu tempo. Mas não deixe que Jesus fique de fora disso na sua vida. Não deixe esse cômodo fechado para que Jesus não entre. Deixe ele entrar. Eu sei que dói. Eu sei que machuca. Eu sei que tem assuntos que a gente quer evitar, porque a gente não quer ver a nossa casa bagunçada. A área está fazendo reforma, né? E ela sabe, fazer reforma morando dentro do local é terrível, meus irmãos. Ela estava falando, nossa, estou muito cansada, eu tenho que limpar todo dia. E quando Jesus é Senhor da nossa vida, é assim, Ele vai entrar e vai fazer mesmo a reforma que tem que fazer dentro de nós. Irmãos, Jesus, Ele não quer, fazer uma tapeada na casa. Sabe quando você está cansado e fala, nossa, hoje eu vou dar só uma tapeada aqui, vou passar só um paninho assim. Mas tem aquele dia, né, pastor, que você fala assim, não, hoje nós vamos levantar sofá aqui, hoje nós vamos tirar todos os lugares escondidos, vamos afastar a geladeira. É isso que Jesus quer fazer em nós, meus irmãos. É afastar e levantar sofá. É se precisar quebrar piso, fazer o rejunte de novo, tudo que tem que fazer, Ele vai fazer. Mas nós precisamos entregar a Ele. É muito perigoso nós vivemos uma vida como a de Judas, rejeitando o Senhor para que Ele reine. Perceba, Judas estava 24 horas praticamente com Jesus. Ele viu todas as maravilhas, mas isso não foi suficiente. Que nós não precisamos chegar nessas situações para entender que Jesus é Senhor da nossa vida. Que pode doer, pode machucar, mas o mesmo pastor que quebra a pata da ovelha é o mesmo pastor que faz a atadura, que cuida dela, passa o remédio e faz com que tudo volte ao normal. Segunda coisa que eu queria falar com vocês, então, primeiro, o perigo de viver uma vida rejeitando o Senhor, para que Ele seja Senhor de tudo que nós somos. Segundo ensinamento de Judas para nós é que remorso não é arrependimento. Esse é um ensinamento claro para nós. Eu queria ler com vocês novamente. Deixa eu colocar na área aqui. Capítulo 27. Diz assim: quando Judas, no verso 3, que o tinha traído, viu que Jesus havia sido condenado, tomado de remorso, devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E aí nós sabemos que quando Judas vai conversar com os chefes dos sacerdotes, ele fala, não tenho nada a ver com isso, se vira, assume, como diz popularmente, assume seus B.O., Judas. Agora você se vira para resolver os seus problemas. Então, quase todas as traduções, como nós dissemos, traduz esse verbo como remorso, que Judas sentiu remorso. E não é à toa. Pois remorso, como nós dissemos, e arrependimento são antagônicos. Eles são coisas distintas, diferentes. Tem um teólogo, um pastor, que ele diz que, olha só, isso é frase para postar em Facebook, acho que o Facebook não usa mais, né? Frase para postar nos stories do Instagram. Ele diz que arrependimento é um sentimento gerado pelo próprio Deus, criado pelo próprio Deus, que gera vida em nós. Remorso é as chicotadas da mente
aplicada pelo próprio diabo em nós. Vou repetir. Arrependimento é um sentimento de Deus, que é gerado em nós, que é posto em nós, que gera vida em nós. Remorso são as chicotadas da nossa mente, que são aplicadas na nossa alma pelo próprio diabo. Então, arrependimento é diferente de remorso. Arrependimento é ficar triste, arrependimento é reconhecer seus pecados, mas também arrependimento é você ir a quem pode resolver os seus problemas. Por isso eu quero já partir para o encerramento, dizendo que Judas, ele teve, pelo menos desses 3 passos do arrependimento, que é você reconhecer os seus pecados, você ficar triste com os seus pecados, inclusive 2 Coríntios 7, 10, se eu não me engano, vai dizer que a tristeza segundo Deus gera arrependimento, que gera vida em nós. Então Judas, ele reconheceu os seus pecados. Judas ficou triste, sentiu remorso pelos seus pecados, pelo que havia feito. Só que ele foi em quem não poderia resolver o problema dele. Esse foi o maior problema de Judas. Já disse, estamos deixando por um momento a parte teológica um pouco de lado. Então Judas sentiu, ele reconheceu, nossa, eu agi errado. Então ele fica triste, todo o caminho do arrependimento. Só que ele vai a quem não poderia resolver o problema dele. Ele vai aos sacerdotes, aos príncipes dizer, aos principais dizer, eu pequei contra sangue inocente, eu reconheço isso. Então ele recebe, não queremos saber, porque isso não compete a nós. Então, meus irmãos, o último ensinamento que Judas tem para nós é: não ouça a voz do inimigo. O nosso tema hoje é: do fracasso no remorso, há esperança do arrependimento. Por isso, não ouça o inimigo, corra para Jesus. Não ouça a voz do diabo, dizendo que não tem mais jeito para você. Dizendo que você, talvez, não sei se você já escutou isso, como eu, na minha juventude, já escutei disso, de tanto que eu aprontava, de que eu era um caso perdido. Corra para Jesus. Ele sim pode curar as nossas feridas. Ele vai mexer, vai doer. Eu não sei quantos aqui já tiveram uma ferida inflamada. Mas eu já tive uma ferida inflamada. Eu era criança, mas eu lembro como se fosse hoje. E quando você chega lá no hospital com uma ferida inflamada, a enfermeira não te trata assim, que dó que eu tenho de você. Ela vai pegar aquela gase, com soro. Mas ela limpa de uma forma tão delicada, Quem já teve uma ferida inflamada sabe, tão delicada, que parece que ela está esfregando uma roupa, Como se ela dissesse, como você deixou isso acontecer? E vai limpando e já está doendo naturalmente. Mas é assim, porque para limpar dói mesmo. Mas independente de qualquer coisa, de quanto doer, corra para Jesus. É Ele que pode resolver os nossos problemas. É Ele que pode curar as nossas feridas do passado. É Ele que pode dar perdão para os nossos erros, para os nossos pecados, para as nossas falhas, meus irmãos. Jesus tem a solução para aquilo que dizem que não há mais solução. Jesus tem saída para aquilo que dizem que não há mais saída. Judas nos ensina, mesmo de forma negativa, isso. Que até ele poderia ter corrido para Jesus, mas ele correu para quem não poderia resolver os problemas dele. Então a gente vai colocar um monte de coisa no lugar de Jesus. Então você vai chegar a várias conclusões. Não, eu preciso trabalhar um pouco mais. Não, eu preciso viajar. Estou precisando viajar. Preciso dobrar um pouco as minhas férias. Vou trabalhar um pouco mais porque eu preciso de mais dinheiro para viajar.
Nós precisamos de Jesus, meus irmãos. Ele faz falta na nossa vida. Ele sim é aquilo que nós necessitamos para sobreviver, para continuarmos a caminhar. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Pode curvar sua cabeça? Obrigado, Pai, por mais uma mensagem que o Senhor fala aos nossos corações. Pai, se nós estamos aqui, nos identificamos com Judas, Pai, e nesse aspecto de que há algo em nossa vida que ainda não é seu, Pai, ainda não pertence ao Senhor. Pai, nos ajuda e nos leva ao arrependimento, Pai, porque o remorso é fracasso, Pai, o remorso é fim trágico, mas o arrependimento é vida, e vida ao seu lado, Pai. Nós agradecemos a Ti, Pai, por isso. Amém.